Oi, gente, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Lídia Costa Cultivando o Quintal. Hoje eu vou contar para vocês o que eu descobri aqui com as flores de maio, que vai ser a resolução aí dos problemas para quem cultiva flor de maio e ela está sempre apodrecendo aí as raízes e caindo as folhas, porque às vezes tem dois tipos de problemas aí que causa esse fenômeno aí na flor de maio, que é de ficar caindo as folhas. Um deles é este aqui, ó, a podridão de raízes, gente. E para quem cultiva flor de maio ao tempo é muito difícil, porque na época de chuva, então apodrece muitas folhas. Esse vaso aqui estava com muitas flores de maio, olha aqui para você ver como que está, toda murcha. E aí quando a gente vai ver, olha, ela está podre a raiz, por encharcamento, por excesso de água. Às vezes as pessoas também vai cultivar e não sabe a quantidade certa de água, o tempo vai regando e aí quando percebe já está apodrecendo as folhas. Então tem esse problema aqui que eu acho que é o mais complicado, mas eu descobri esta solução, que é fazer a enxertia da flor de maio na pitaia. Como vocês podem ver aqui, esse vaso que está maravilhoso, essa cascata, ele está enxertado na pitaia, então tem bastante tempo e ele não tem esse problema aí de apodrecimento, mesmo encharcando o vaso, ele não tem problema. Aqui ele está numa parede, está coberto por cima, mas quando vem chuva de vento, ele pega água da mesma forma. Então, ele está bem encharcado, porém, a pitaia é uma planta bem forte, então ela não apodrece fácil e ela desenvolve muito. A flor de maio, quando está enxertada nela, desenvolve muito porque a pitaia é uma planta bem resistente. Até quando a gente enxerta cacto na pitaia, ele desenvolve mais rápido pelo fato da pitaia ser uma planta aí que desenvolve muito rápido. Então, ela passa isso para a planta que tiver enxertada nela. No caso aqui, a flor de maio, eu enxertei aqui um galho bem grande, então por isso que ele ficou bem pendurado. Mas quando a gente enxerta as folhas pequenas, então ela permanece aí bem ereta por bastante tempo. Mas ao passar do tempo, que ela vai se desgalhando, então acaba pendurando. Mas nesse caso aqui também a pitaia já estava pendurada porque era mais de uma muda, a muda dela já tinha crescido. E aqui, como vocês podem ver, nesse vaso ela está pequena, é um vaso pequeno também e era um pedaço de pitaia pequeno. Então, com isso, a pitaia está retinha aqui, ó, ela não está caída porque aqui ela não está pesando tanto. E como vocês podem ver também, o vaso influencia bastante. O vaso pequeno, a flor de maio vai desenvolver menos. Antes de começar a fazer a enxertia, eu vou mostrar aqui para vocês a outra coisa que faz as folhas da flor de maio cair, apodrecer, que é uma lagarta, gente. Não sei se com todo mundo acontece isso, mas comigo esse é um dos problemas que eu enfrento aqui também com as flores de maio. A lagarta, ela entra dentro da flor de maio, ela começa a comer e ela vai colando, não sei se vocês conseguem ver aí, ela vai comendo ela por dentro e ela vai colando uma folha na outra. E quando a gente vê, a folha, olha, já caiu. Então aqui dentro tem uma lagarta e se você usa inseticida, você precisa borrifar o inseticida da sua preferência. Eu por muito tempo eu usei o Botox, mas ultimamente eu estou evitando usar inseticida. Então, eu faço o controle olhando mesmo. Então, eu vi aqui uma folha já colada, eu já vou logo e retiro ela e mato a lagarta. Assim, ela não vai passar para outra. E com isso eu vou controlando. Mas a questão aí da podridão na raiz é algo que a gente não consegue ver. Então, fica um pouquinho mais difícil. Essa aqui nessa embalagem, ela está permanecendo assim, sem apodrecer a raiz, mas não é o que sempre acontece. Geralmente, quando começa a chover, em pouco tempo, as flores de maio já começam a apodrecer a raiz por encharcamento. E aí, quando a gente coloca na pitaia, esse problema acaba. Então, vamos lá fazer a enxertia.
Para fazer a enxertia, eu vou precisar de pitaia, eu vou precisar de fita adesiva, estou usando aqui um durex, eu vou precisar de um vasinho com terra. Lembrando que a gente não pode deixar a pitaia desenvolver. Toda vez que a pitaia começa a sair broto, você precisa retirar. Tem que deixar apenas a flor de maio. Não deixa o broto da pitaia, porque senão ela tira o desenvolvimento aí da flor de maio. Então, gente, para você enxertar na pitaia, você vai ter que cortar uma pitaia pelo menos uma semana antes de você fazer a enxertia. Por exemplo, esta pitaia que eu peguei aqui, ó, ela tem essa separação. Então, essa aqui, ó, eu poderia cortar num dia e plantar no outro. Mas se eu pegar uma pitaia desse tipo aqui, ó, eu cortar essa pitaia. E aí, isso aqui, gente, precisa cicatrizar bem. Eu preciso deixar isso aqui por uma semana para depois eu plantar. Porque quando eu faço a enxertia, eu já tenho que estar com a pitaia plantada. Ela não precisa estar com raiz, mas ela precisa estar plantada no vasinho, porque depois que eu enxertar a pitaia, eu preciso colocar um saquinho e eu não vou poder mexer mais até que a pitaia, até que a flor de maio cicatrize junto com a pitaia. Então, se você cortou a sua pitaia dessa forma, você vai deixar uma semana antes de plantar. Então, para fazer enxertia, ela pode ter corte assim, tanto para ficar no substrato, quanto para ser enxertado. Então, pode ser dessa forma aqui, ó. Ela pode... Esse buraquinho aqui, gente, é porque ela saiu aquele coisa que tem no meio, na hora que eu puxei. Então, você tiver um pedaço de pitaia dessa forma, bem cicatrizado, você vai plantar. Aqui por cima não tem problema, você pode cortar na hora e plantar. Então, aqui, ó, para plantar, eu vou utilizar cada quina que a pitaia tem. Nesse caso, essa aqui tem 3. Então, eu vou poder plantar aqui 3 mudas de flor de maio. Eu vou fazer um corte, ó. Vou fazer um corte aqui. Não precisa ser muito fundo. Vou fazer outro corte aqui. E outro corte aqui, ó. Depois que eu cortei, eu já vou introduzir ela no meu vaso. Agora é hora de plantar, de colocar a flor de maio. A flor de maio, a pitaia eu preciso preparar ela uma semana antes, para ela cicatrizar. A flor de maio não. Por exemplo, eu venho aqui, ó, e recorto um galinho na hora. Na hora que eu for fazer enxertia, eu venho e retiro. Como eu já tenho os galinhos aqui, ó, eu aproveitei aquela que a lagarta tinha comido, eu tirei e eu vou fazer a enxertia dela. Então, eu vou pegar esta flor de maio. Eu tô usando uma faquinha de serrinha aqui, gente, que é a faca que eu uso aqui no jardim, mas de preferência um estilete, porque essa faca tem serrinha, acaba atrapalhando um pouquinho. Eu vou fazer isso aqui, ó, eu vou pegar a flor de maio, eu vou cortar de um lado, eu vou cortar de um outro. Gente, tem que ser como se estivesse descascando uma cenoura, bem fininho mesmo, porque ela não tem muita coisa assim para ser cortada. Então, é como tirando a pele mesmo da folha, olha. Só retirei um pouquinho a pele e agora eu vou introduzir ela dentro do corte que eu fiz. Qualquer cacto você pode enxertar em pitaia, gente. Outras coisas eu já testei, não deu certo não, mas tudo que for cacto dá certo. A flor de maio também é uma cactácea. Ó, ela ficou presa aqui, só que não pode deixar assim. Eu preciso fechar aqui onde que eu cortei para fixar ela. Então, eu vou pegar um durex, uma fita adesiva e vou tapar esse buraco aqui, ó. Eu vou pegar a fita adesiva e vou tentar fechar aqui o máximo, travando. É como se eu estivesse fazendo, gente, um curativo. Só que é um curativo com durex. Eu vou apertar ele bastante e vou envolver. Depois que eu envolvi tudo aqui, olha, vai ficar assim,
não tem problema ficar toda molenga. E agora eu vou terminar de fazer as outras aqui e mostro o próximo passo. Então, eu vou retirando. Aí, introduzo. Como eu falei, eu coloco de acordo com a quantidade aqui de coluna que a pitaia tem. Mas, se você quiser colocar mais de uma, pode também, ó. No caso dessa aqui, eu coloquei duas mudas em cada coluna. Mas aqui eu vou colocar apenas uma, gente, porque eu já tenho muita desta flor de maio. Ela é apenas de uma cor, é uma flor de maio rosa. Então, eu não pretendo mais ter mais dela, né? Então, por isso que eu não tô fazendo questão aqui de plantar várias, mas se você quiser, você pode plantar várias. Aí, é muito simples, gente. E todas que eu fiz, elas vingaram toda. Mostrando aqui mais uma vez, ó. Arranquei uma casquinha de um lado, uma casquinha do outro. Vocês observam, gente, a flor de maio que tem umas que são mais gordinha. Opta pelaquela que for mais gordinha aqui na folha, que fica mais fácil na hora de você fazer isso aqui, né? Na hora de retirar a casquinha de um lado e do outro, quanto mais grossinha a folha for, mais fácil vai ficar aí. Olha, se você tiver feito aqui o corte e tiver difícil para introduzir a muda da pitaia, você coloca a faca e faz aquela aberturinha, olha. Aí você faz uma abertura ou qualquer outro objeto que você tiver para servir aí como se fosse uma alavanca para abrir mais o corte, para poder você introduzir a folha com facilidade. Aí então vem aqui, né? Passo o durex novamente. Gente, espero que vocês estejam entendendo o que eu estou fazendo. Eu estou gravando sozinha aqui, não dá para mostrar os detalhes. Estou com suporte de mesa, como eu sempre falo, então fica um pouquinho complicado aí para estar mostrando para vocês. Mas eu acho que você não vai ter dúvida, olha, só cortei a pitaia, cortei a folha da flor de maio de um lado do outro, introduzi e fiz o curativo com durex, fechei com durex. Agora, o próximo passo é o seguinte. Eu vou pegar um saquinho transparente. Tem que ser transparente. Esse substrato aqui, ele precisa estar regado. Por isso, a pitaia precisa estar bem cicatrizada. Então, eu vou colocar esse saquinho com o substrato úmido e eu vou tapar essas folhas. Eu vou abrir ele, vou fazer com cuidado, vou revestir ele aqui. Se você for usar no vaso grande, você vai precisar aí de um saquinho transparente bem grande que dê para você cobrir tanto a folha da flor de maio quanto a pitaia. Então, todos eles terão que estar cobertos. Aqui, ó, como vocês podem ver, o saquinho cobriu tudo aqui. E aqui, gente, eu vou amarrar aqui para não deixar entrar ar. Então, eu vou pegar uma fita e vou amarrar aqui. Para amarrar, eu preciso de amarrar uma coisa que eu possa abrir uma vez por semana e dar uma olhada no substrato se está úmido. Aqui vai ter que manter esse substrato sempre úmido e de vez em quando, assim, uma vez por semana, eu dou uma olhada para ver se está precisando de regar. O vaso bem fechadinho para que não entre vento e não seque aqui a folha da flor de maio, porque ela ainda não está grudada na flor, na pitaia. E você fez isso aqui, ó, você vai colocar na sombra, gente, na sombra mesmo, não não vai colocar um sol da manhã e nada não, tem que ser totalmente na sombra. É claro que não precisa ser aquela sombra escura, mas você vai colocar um local que você tem certeza que não pega sol nenhum, só claridade mesmo e não pode esquentar. Porque se isso aqui esquentar, esse saquinho vai fazer um forninho aqui e vai cozinhar a flor de maio. Então, tem que ser num local que não pegue em nenhum momento o sol. E quanto tempo que eu vou deixar isso aqui sem abrir? Então, você vai abrir uma vez por semana.
para conferir o substrato. Eu garanto para você que menos de uma semana ele não seca, porque ele tá aqui, ele tá num ambiente aqui fechado com sacola. A sacola não pode ter furinhos para poder passar ar. Então ele vai ficar aqui, a umidade do substrato ela vai suar e vai manter isso aqui por mais tempo. Então uma semana, antes de uma semana eu tenho certeza que ele não seca. Mas depois de uma semana é bom abrir e dar uma olhada. Se tiver seco você rega, se não tiver deixa, fecha novamente. Quando você perceber que as folhas da flor de maio está bem firme e você olhar no corte que você fez e ele está cicatrizado, o que é cicatrizado? Quando você percebe que a pitaia fez criou uma casca e grudou na folha da flor de maio, aí sim ele está vingada e desse momento você pode tirar o plástico que não vai ter problema. Então só retira o plástico depois que você vê que já criou uma cicatriz aqui entre o corte e entre a folha da flor de maio. Gente, é complicado falar folha da flor de maio. E aí, a partir disso, você pode cultivar ela normal. É claro que flor de maio não gosta de muito sol forte, mas se você quiser cultivar ela no sol da manhã, ela aceita. Assim, aqui vocês podem ver que essa aqui, ó, está com as folhas bem rosinha, porque ela está pegando um pouco de sol. E essa outra aqui está mais verde, porque ela está debaixo de um pé de trepadeira e ela não pega sol. Então, ela fica com as folhas mais verdes. Mas, para não errar, eu aconselho vocês a cultivar flor de maio apenas no local que pegue bastante claridade e que o sol não pegue direto nelas. Mas se você conseguir adaptar aí ao sol pleníssimo, não tem problema nenhum também. E aí, depois que ela já estiver bem cicatrizada, você pode tratar ela normalmente. Você vai regar quando o substrato estiver seco. A pitaia também, gente, ela não necessita de rega frequente, é uma planta muito forte. Então, com isso, além de não apodrecer a raiz, você também não vai ter aquele problema da flor de maio ficar desidratada por falta de água, porque a pitaia ela aguenta muito tempo mesmo sem regar. Eu rego minha pitaia com flor de maio quando eu lembro. Se eu não lembrar, eu não rego, mas quando eu vou regar, eu presto atenção se tá seco. Se tiver seco, eu rego. Se não tiver, eu não rego. Mas não é aquela coisa que eu tenho que ficar sempre de olho para ter que regar como uma outra folhagem qualquer. Então, depois que você fizer isso, se tiver sua flor de maio plantada, vingada na pitaia, nunca mais você terá problemas aí com podridão. Eu estou falando com vocês por experiência, já tinha me pedido para eu poder fazer esse vídeo, mas como eu não tinha nenhum propósito, gente, porque eu fiz isso por curiosidade. Então, como a flor de maio vai muito bem em vaso, não tinha necessidade de enxertar uma flor de maio em uma pitaia. Eu só enxertei por questão de curiosidade mesmo. Então, por esse motivo, eu não tinha feito o vídeo que a pessoa pediu, mas depois de um ano observando que eu não tive nenhum problema de podridão na flor de maio que estava na pitaia, então eu vi que valeria a pena mostrar aqui para vocês como é bom cultivar flor de maio na pitaia. Então vale muito a pena, não é uma coisa difícil, como eu falei para vocês. Todas que eu fiz, todas vingaram. Então eu estou só com as duas aqui, né? Mas as outras que eu já doei, mas eu fiquei só com duas, que é só esse aqui e esse outro vaso aqui. Esse aqui tá essa cascata porque ele cresceu muito, ó, e eu também enxertei ele na segunda muda da pitaia. Então ela tem essa parte lá no fundo que eu plantei, ela saiu duas brotações, então na segunda brotação foi que eu enxertei. Então por isso que ela ficou assim, essa cascata. Eu vou ficando por aqui, eu espero que eu tenha ajudado aí a você que tem problemas com podridão em flores de maio. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha pra mim e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!